Olá, boa tarde. Fala, galera do Chicão, alunos, estudantes, comunidade escolar, professores presentes. Com muito prazer e alegria, a gente começa aí o nosso primeiro encontro com a Sociologia do ano de 2021. Em primeiro lugar, a gente deseja boas-vindas aos estudantes do primeiro ano que estão chegando na escola. A gente também deseja muito satisfação a gente saber que tem alguns estudantes aí do segundo e do terceiro ano que não desistiram no ano passado, apesar de todas as dificuldades que apareceram nos percalços do caminho, tá bom? Então, a gente já parabeniza a todos pelo empenho, pela disposição, pela boa vontade de aproveitar esse momento, esse convite, aparecer aqui para conhecer a mim, que sou o professor Conrado Costa, já estou no Chicão há 7 anos, adoro a escola, é uma escola maravilhosa, muito melhor do que a escola que eu estudei no ensino médio, e para mim sempre foi uma alegria muito grande estar lá, eu tenho o maior orgulho do mundo em trabalhar lá, e é uma pena não os receber lá, mas a gente vai receber com o mesmo clima, a mesma alegria, o mesmo empenho, e com muito mais dificuldade, o que às vezes pode atrapalhar em algum momento, mas a gente espera que vocês estejam próximos de todos nós, tanto de mim quanto dos outros professores que vão se apresentar, e que vocês se sintam em casa, beleza? É isso aí, eu acho que a Andressa agora vai falar, depois o Daniel, ou vice-versa, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Como o Daniel vai dar aula hoje, eu só queria dar os recadinhos práticos, tá? Eu fiz uma listinha de chamada naquele esquema que não é a chamada do Educar, é só para a gente poder contar vocês, ter uma memória, e aí no final eu vou disponibilizar ali no chat para vocês responderem, tá bom? Só é o nome, turma e algum comentário, tá bom? Mas no final, para não atrapalhar, não distrair. Então sejam muito bem-vindos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sim, e também mais 2 recados que são eternos, que vocês podem fazer sempre. Em primeiro lugar, o que a professora Andressa já pediu no último encontro, na aula de boas-vindas, para que vocês substituam as fotos de vocês nos perfis, para que a gente possa reconhecê-los a partir das fotos. Beleza? Para a gente seria muito importante. Ou então que vocês possam estar com a câmera aberta para a gente identificar cada um de vocês. O segundo recado foi esse que eu dei no início da aula, antes da gravação começar. Para que vocês acompanhem todas as aulas, acompanhados do caderno de vocês, de caneta, lápis, para poder realizar as anotações e aproveitar ao máximo o momento. E também para anotar as perguntas, sugestões, porque a gente faz muita questão que vocês compartilhem conosco. Opa. Gente, desculpa, me empolguei aqui com esse fundo. Já mudei 3 vezes aqui o fundo. Meu nome é Daniel, né? Eu sou professor novo, né? Acho que tem muitos alunos novos aqui também, né? Do primeiro ano. Então, somos todos novos, alguns aqui, outros já tiveram aula com o Andressa e com o Conrado, né? E hoje terão aula comigo também, pela primeira vez. Né? Eu não sei como é que é o esquema, eu estou compreendendo ainda o esquema dos encontros aqui, né? Mas aí a gente vai se adaptando. Se não funcionar o que eu fiz hoje, a gente faz diferente depois, né? Outra coisa que a minha aula é assim, eu prefiro quando eu sou interrompido a qualquer momento, entendeu? Então, assim, por favor, me interrompa a qualquer momento, eu abro o áudio aí, ou fale no chat. Inclusive, peço para os meus colegas aí, para eles falarem se alguém mandar mensagem no chat, porque eu vou estar vendo a apresentação, eu acho, e eu não vou conseguir ver o chat. Daniel, então eu já vou te interromper a primeira vez. Pode interromper. Conta para eles por que a gente está os 3 juntos e qual foi a ideia que a gente pensou para hoje e o que a gente depois pretende fazer com o que a gente começar hoje. Então, nós estamos os 3 juntos porque nesse esquema online, turma não faz sentido mais, né? Na verdade, até essa divisão por anos, primeiro, segundo e terceiro ano, ela fica mais complicada, né? Então, a gente resolveu unir forças, né? Aí vai ser melhor para vocês, eu acho. A gente está dividindo atividades, fazendo uma divisão trabalho social aqui, e com isso a gente consegue render mais, a gente consegue dedicar mais tempo às atividades, né? E com isso a gente espera atingir uma formação mais global aí, né? A gente ainda está vendo pelos caminhos que vão
que vão ir, né? Mas a gente quer estar o tempo inteiro em contato aí com vocês, né? Que isso é mais importante, né? Então, assim, eu falei bem, Conrado, né? Isso aí, só complementaria, Daniel, dizendo então para eles que toda semana nós três, a gente vai ter esse esforço, esse cuidado de oferecer pelo menos uma aula online para vocês, ao vivo, para que vocês possam trazer dúvidas sobre as atividades que a gente vai postar na plataforma, sobre as leituras que a gente vai sugerir que vocês façam, sobre os vídeos que a gente quer que vocês assistam, e para que vocês tenham mais facilidade e possam aproveitar mais esse projeto. Beleza? Esse ano tem um monte de mudança para serem implementadas pela política do novo ensino médio, tem as dinâmicas e as questões trazidas pela pandemia, então tudo isso são questões que a gente também tenta resolver, trazendo todos vocês para o mesmo encontro, para que nós três também possamos conhecer todos os estudantes que estão dedicados, que conseguem acessar a plataforma e que estão aptos aí a receber essa metodologia de aula virtual, de plataforma de atividades e tudo mais que a gente tem aí para oferecer para vocês. Beleza. Se eu acessar aqui pelo Meet do meu celular, eu consigo ver os comentários, né? Eu vou fazer isso então. Pera aí um segundinho só que eu vou entrar aqui pelo celular também. Vamos ver se Ficamos muito felizes porque já atingimos mais de 20 acessos. Então, por um primeiro momento, já ficamos muito felizes. A gente pede aí para que vocês divulguem nos grupos do WhatsApp, para que vocês comuniquem com os colegas de vocês, com os pais de vocês, que essa aula está acontecendo, que todos são convidados, são bem-vindos, e que nós precisamos que vocês sempre estreitem a relação com a gente, para que a gente possa realmente alcançar a nossa tarefa também, eu acho que o desejo de vocês. Beleza? Hoje a gente vai começar um plano que começa nessa aula, mas segue para outras aulas. Nessas aulas a gente pretende discutir com vocês um tema que o professor Daniel vai trazer hoje, mas aproveitando na discussão desse tema para apresentar outras questões para vocês, que são as questões que são importantes para a sociologia. Beleza? A gente vai fazendo isso devagarzinho, a ideia não é chegar atropelando vocês com tudo, mas realmente dando oportunidade para construir junto. Beleza? Eu acho que eu ponto aí. Deu pau aqui, deu pau. Vou deixar para vocês lerem os comentários aí mesmo. A gente vai lendo, qualquer coisa eu vou te falando. Beleza. E vou deixar vocês intimarem o pessoal aí também. Falar. Sim. Intima alguém aí, Conrado, você intima. Tá bom, beleza. Tá. Então, vamos botar aqui a apresentação. Sim. Será que vai ser surpresa, Daniel, esse tema? Deixa eu ver aqui. Se eu consigo. Será que eles vão ficar surpresos ou não? Já viram. E aí, vocês estão vendo aí o slide? Sim. Maravilha. Então, gente, a gente vai falar hoje sobre... eu estava falando com os outros professores nas nossas reuniões aqui, que eu sempre me incomodo quando a sociologia, pelo menos no ensino médio, não parte de um problema real que a gente tem, porque a disciplina toda ela foi baseada em problemas reais, né? E os conceitos, eles surgem uma vez que a realidade coloca algum desafio. Então, só existe sociologia porque as pessoas têm problemas e elas querem resolver ou entender um problema melhor. Então, eu acho que principalmente aqui na nossa abordagem, a gente tem que partir disso. Né? Tem algum problema? Qual é o problema do momento que a gente está vivendo? É óbvio, né? Que é o Covid. Então, como é que a gente pode ver o Covid à luz da sociologia? Então, eu preparei uma viagem aqui para vocês. Pode ser uma viagem, mas se vocês participarem e viajarem comigo, a viagem é melhor, né? Então, vamos embora. Gente, a pergunta que eu me fiz é como é que isso é possível? Essas duas notícias estarem sendo veiculadas no mesmo dia. Como é possível, gente, que essas duas notícias estejam sendo veiculadas no mesmo dia? Hein? Alguém...
aqui de um lado, a gente tem aqui, ó, o Brasil registra 1.138 mortes por Covid só no domingo, né? E aqui tem a foto da galera trabalhando dentro do hospital. Lá fora do hospital, o pessoal faz buzinaço, fora do hospital, né? Para protestar contra a vacina. Então, gente, a gente tem aqui, ó, a vacina é a única coisa que pode resolver isso aqui, mas lá de fora tem gente protestando sobre a única coisa que pode resolver isso aqui. Como é que isso pode ser sequer concebível? Eu fico, assim, impressionado como é que essas coisas acontecem, né? Então, uma questão sociológica muito importante foi colocada nesse domingo, último domingo, dia 14, né? Mais conhecido como antes de ontem. Enquanto estava lá a galera se matando para tentar salvar as pessoas, não tem mais leito, o sistema de saúde em colapso, uma galera lá de fora protestando contra a vacina e atrapalhando o trabalho dessa galera aqui que estava tentando salvar os outros, né? Então, gente, essa pergunta, ela me levou lá para trás, no mito da caverna. Gente, quem é que já ouviu falar no mito da caverna? Diga aí. Alguém aí, quem já ouviu falar? Vamos lá, vamos ver quem está aqui. Levanta a mão, só apertar o botãozinho de levantar a mão. Sua irmã me falou, diga aí, Maria Thalita, que vão ler para mim. Herbert não ouviu. Tudo bem se não ouviu também, viu? Tudo bem se não ouviu. Vamos lá, quem mais? O que a sua irmã te falou aí, Maria Thalita? Calma, é o mito da caverna, onde pela sombra reproduzia uma coisa e eles acreditavam que era isso fora. Eles ficavam presos em uma caverna. Isso aí, beleza, isso aí mesmo. Só que é o seguinte, não é Só que nem... eles estavam dentro da caverna. Vocês estavam dentro da caverna e é o seguinte, a luz do sol entrava, né, por esse buraquinho, tinha essa fogueira aqui, ó. Vocês estão vendo a fogueira aqui, né? Aí a fogueira refletia, criava uma sombra e ficava essas pessoas aqui passando, né, com imagens na frente dessa fogueira. O que é isso? É uma parábola, é uma história que Sócrates conta para o seu discípulo, né? Sócrates é o amigo imaginário do Platão. Não sei se vocês conhecem. Sabe aquele filósofo Platão? Então, ele tinha um amigo imaginário, que pode ser um amigo real, eu vou quebrar a cara, mas, assim, não existem muitas evidências materiais da existência de Sócrates, né? Então, alguns historiadores acham que é o amigo imaginário do Platão, ou seja, que ele criou esse cara para ele ficar conversando com ele, né? E aí, para que a filosofia e as teses filosóficas dele passassem na forma de um diálogo, né? E não simplesmente de uma fala, de um texto único, né? De uma pessoa falando, não. A filosofia do Platão, ela sempre meio que sai ali da boca de Sócrates, né? Tentando ensinar os seus alunos e os alunos questionando ele, né? Então, é uma metodologia de escrita, né? Eu não sei ao certo se Sócrates existiu ou não, mas eu vou tratar ele como se fosse o amigo imaginário do Platão aqui. Então, ele estava falando assim, qual é o melhor jeito de você fazer um governo atingir o conhecimento, né? E por que a gente tem que atingir o conhecimento? Né? Porque quanto mais informação a gente tem, melhor a gente conhece a realidade. Quanto mais a gente chega perto do mundo das ideias, a gente conhece a realidade. Aí o aluno dele não tinha entendido ainda. Ele falou, não, então vou contar uma história para você. Beleza? Seguinte, é o mito da caverna. Imagina que pessoas foram acorrentadas numa parede, dentro de uma caverna, desde que eles nasceram. Beleza? Eles foram acorrentados lá. E aí eles não conseguem se mexer muito lá. A vida deles é tudo ali naquele espaço. Né? E o que tem na caverna? Tem luz e tem escuridão, né? O único movimento que eles observam, que eles conseguem olhar, é vindo dessa fogueira aqui. Entendeu? E aí tem uma galera aqui que deve ter sido contratada e tal, o Sócrates não entra em detalhe, ou que foram aprisionados pelos deuses, ou o que quer que seja, que fica passando aqui com essas imagens que simbolizam coisas que estão acontecendo lá fora, beleza? Simbolizam coisas que estão acontecendo lá fora. Então, tudo que essa galera conhece aqui é a sombra dessas imagens que eles ficam passando aqui na frente da fogueira, beleza? São imagens de coisas que existem? São. Aqui essa galera não inventou nenhuma figura que não existe. Mas eles não veem nem os bonequinhos aqui, ó. Eles só veem a sombra projetada na parede.
Aí o que acontece? Sócrates propôs assim, imagina que uma dessas pessoas aqui, ó, fugiu um dia. Vocês estão me acompanhando aí, gente? Estão me Sim. acompanhando? Beleza? Imagina que uma pessoa dessa fugiu aqui. E a pessoa fugiu, ela foi indo, foi fugindo aqui, foi pelo ladinho aqui, passou pelo muro, passou por essa galera aqui, conseguiu se libertar. Aí quando o cara chega lá na ponta da caverna, ele perde a visão. Por quê? Porque é a primeira vez que ele viu o sol. Quem aqui já dormiu até meio-dia e a sua mãe, para te acordar, ela abriu a janela assim, ó, e entrou aquele solão assim? Alguém que já teve essa experiência? Com certeza. Estava dormindo até meio-dia, a sua mãe, só para te torturar, ela foi lá e abriu a janela. Exatamente. Não ver nada. É isso aí. Imagina agora você ficou dormindo a vida inteira. Né? Aí você sai e vê o sol pela primeira vez. Você vai ficar pelo menos uns 5 dias sem ver nada, né? Então, ficou esse homem, ficou 5 dias ali sem ver nada. E ele queria voltar. Só que ele não conseguiu achar o caminho, sei lá. Então, ele foi obrigado a ir para fora, porque estava cego, né? Aí, com o tempo, ele foi vendo, né? Foi vendo. A visão dele foi se adaptando ao sol e tal. Isso com muito esforço, ó. A visão dele foi se adaptando ao sol e tal. E aí ele começou a ver que o mundo tinha cores, que as coisas tinham cores diferentes e que era tudo mais bonito que na sombra. Ao mesmo tempo ele viu assim que aquelas formas reais, elas interagem com ele também, para o bem e para o mal. Elas podem ali, um leão ali que ele via no reflexo não podia matar ele, mas um leão real podia matar. Né? Mas em compensação, esse leão real era muito mais bonito para ele ver o leão real, ver a zebra real, o cavalo real, o soldado de verdade, as coisas de verdade. Então, é como se ele estivesse vendo, não é como se ele estivesse, ele estava vendo o mundo pela primeira vez, né? E o mundo pela primeira vez é muito mais arriscado e, ao mesmo tempo, muito mais incrível do que ele estava vivendo lá na caverna. Beleza? Então, é isso. Então, assim, o que acontece? Sócrates fala para o seu discípulo, imagina, se esse cara voltar para a caverna e começar a contar para todo mundo como o mundo lá fora é legal, né? As pessoas vão ficar de boa e vai ficar todo mundo feliz e todo mundo querer ir para o mundo real? Sim ou não? Diga aí. Acho que não. Você acha que não, Jonathan? Por quê? Diga aí. Por que você acha que não? Não sei, não. Acho que eu não. Rapaz, em primeiro lugar, eu acho que o pessoal vai ficar com medo daquela luzona que eles nunca viram na vida, né? Não vão ficar com medo de ficar cego para sempre? Ou de nunca mais ver aquelas sombrinhas na parede, ou nunca poder voltar para o lugar que estava antes? Vão. Segundo, eles vão ficar com medo das coisas do mundo, né? Vão ficar com medo das coisas, porque as coisas interagem com você para o bem e para o mal, né? Segundo Sócrates, ele não só achava que as pessoas não iam querer voltar com ele, como ele achava que as pessoas iam querer matar o cara, para ele nunca mais querer levar ninguém lá para fora. De tanto medo que as pessoas iam ficar de ir lá para fora. Então, essa vamos dizer assim, o final trágico do Conto da Caverna. Segundo Sócrates, ele pensa que não só o pessoal vai querer sair para fora, porque é arriscado, porque é desconfortável, porque, sei lá, como eles vão querer manter aquele mundo de sombras lá o suficiente para matar o cara, para ele não vir incomodar ninguém para ir lá para fora. Entendeu? Então, assim, isso é uma parábola para explicar o que é o conhecimento, a importância do conhecimento. O conhecimento, ele é doloroso, ele é desconfortável, mas ele pode ser doloroso, ele pode ser desconfortável, mas ele pode ser maravilhoso também. Só com o conhecimento que a gente pode entender as coisas mais próximas do que elas são. Entender as coisas como elas são, né? Que segundo Platão esse mundo das ideias, né? Que é o mundo que rege o mundo material que a gente vive. Para a gente entender as leis que regem as coisas, as leis que regem o mundo, a gente tem que sair dessa zona de conforto. E a gente tem que se arriscar no mundo, entendeu? Então, assim, o que isso tudo tem a ver com o Covid e com o que a gente vai
vai falar agora. Ainda mais nessa época que está todo mundo preso em casa. Não Daniel, oi. posso te interromper uma vez? Você me interrompeu quantas vezes você quiser, Conrado. Que é o seguinte, eu quero lançar um desafio para os estudantes. Eu acho que agora a gente chegou num momento legal, porque eu anotei tudo que você falou aqui, fiz um monte de anotações no meu caderno e eu queria perguntar se tem algum estudante que pode dizer, tentar dizer o que você tentou explicar até agora. Como que você chegou até aqui, o que que você já falou, se tem algum estudante que pode abrir o microfone aí para tentar explicar. Deixa eu só No colocar chat. um desafio para eles antes, que eu preparei um desafio aqui, e depois desse desafio a gente pode... Então vai, não tem. Então, gente, eu peguei esse texto aqui, esse é uma parte do texto original da República do Platão, né, do mito da caverna. E o que eu fiz? Eu peguei aqui, esse personagem que eu vou chamar de Conrado aqui, e ele está tentando ler, rapaz, esse trecho daquele texto lá, só que no grego original. Ó. Isso aí é um trecho daquele texto lá, só que no grego original. Alguém se arrisca para falar que parte que é, se isso aqui é o início do texto lá, se é o meio, se é o final, ou se é o texto? Alguém se arrisca a dizer? Está escrito em grego, viu? A língua lá não é exatamente esse grego que o Sócrates escreveu, mas é o mais próximo que a gente tem hoje. Alguém se arrisca a dizer, gente, se isso aí é o início do texto, se é o meio? Só no chute. A gente chutar, a gente pode chutar. A gente pode jogar na Mega Sena. Agora, com certeza, não. O Herbert falou que é meio. O Conrado aqui não está sabendo, não, ó. Não, tá longe. O bicho está em dúvida aqui, ó. Meu bonequinho do Conrado que está em dúvida. Cadê? Eu tiraria uma foto do Google e pediria para o Google traduzir, é o jeito, né? Mas assim, na verdade, gente, pensa, olha só. A Andressa ela vai esclarecer aqui o assunto para vocês. Na verdade, quando eu falei que isso aqui era uma parte do texto anterior ali, muitas pessoas aqui no chat que eu vi acreditaram, né? E aí tentaram descobrir que parte do texto, né, desse grego aqui que estava lá, né? Ou seja, como é grego, parece ser o texto que estava antes, né? E como é um alfabeto, é uma escrita aqui, e eu falei que é uma parte daquele texto, sim, algumas pessoas ali acreditaram, né? Mas olha só, gente, o que é a tradução desse trecho aqui? A bonequinha Andressa, ela vai explicar para vocês o que é a tradução desse texto aqui agora. Olha aí. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo sol. Vocês conhecem esse poema imortal da língua portuguesa? Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Vocês conhecem esse poema aí? Que sacanagem! Fui tapeada. Gente, olha só. Assim como na caverna, né? Quando você olha esse alfabeto aqui sem ter conhecimento do que ele você está olhando só formas, né? Você está olhando só formas que estão passando pela sua frente, na frente. Então, são só formas ali que estão passando na sua frente, que nem aquelas formas que estão passando na frente das pessoas ali dentro da caverna, certo? Então, se eu chego aqui e falo para vocês, isso aqui foi o Platão que escreveu, 60%, 70% das pessoas acreditaram ali, né? Mas não, eu só fui no Google Tradutor ali, ó, e traduzi Batatinha quando nasce. Qual a diferença, né, minha e sua nesse momento em relação a esse trecho específico? Eu sei o que eu fiz, então eu tenho conhecimento sobre essas formas, né? Eu tenho conhecimento do que são essas formas, né, e o que elas fizeram nesse contexto específico, né? Uma pessoa que fala grego, ela já tem esse conhecimento para dentro, então qualquer letra que botar aqui, ela vai saber. Então, assim, para vocês, aquele alfabeto ali estava passando como se fosse aquelas formas. E agora que vocês viram como é desconfortável, né? Porque o professor passou vocês para trás, ou sei lá, né?
acabou passando vocês para trás ali, com essa frase. Sim. Mas, ao mesmo tempo, mostra que quando você vai para além das formas e você vai para o conteúdo, o conhecimento, o contexto das coisas muda completamente, né? Então, esse mais ou menos é a ideia que está lá dentro do mito da caverna, né? Foi mal, Conrado, agora você pode fazer sua... Não, era isso. Então, eu queria pedir para os alunos comentarem tudo que você já falou. Eu estou vendo aí que você tem no 5º slide. Vamos ver se a memória da galera tá boa. Vamos ver se a galera lembra como é que foi o slide 1, o slide 2. Posso dar outra sugestão? Pode. Se a gente puder fechar a compartilhar de tela, depois abrir de novo, porque a gente se enxerga um pouquinho melhor. Sim. E teve minha sugestão é fecha a tela compartilhada por enquanto, nesse momento de a gente interagir, para a gente poder se ver melhor. E aí teve alguns estudantes no chat que mencionaram que não entenderam. Então a gente está com a missão de contar para eles o que o professor Daniel contou, tá? Sim, porque o nosso objetivo é que a gente avance com todo mundo entendendo o que está acontecendo. Aí, desculpa, gente, viu, Andressa? Achei que você... Faz parte. Não entender faz parte. Diga aí, Marcela. Vamos ver se alguém pode falar sobre alguma parte. Vamos lá. Tenta aí, Marcela, explicar como é que a gente chegou até aqui. Onde é que o professor Daniel será que deve estar tentando levar a gente? No primeiro slide, ele mostrou 2 realidades diferentes, com maneiras de graus de sabedoria diferente, que acreditam em coisas diferentes. Que foi o médico, né, dentro de uma sala, que está vivendo aquela realidade dele, está tentando salvar, e pessoas aqui fora que estão buzinando para não... contra a vacina, que são pessoas que estão vivendo em outra realidade, que estão em outra frente, já que elas não estão dentro do hospital. A sabedoria delas é da porta para fora. Sobre a caverna, era, acho que uma zona de conforto. Ali para ele era mais fácil do que sair. E aí também é tipo você tentar estar numa bolha e aí tentar sair da sua zona de conforto, isso te causa medo, e você voltar para a sua zona de conforto, ou você decidir ir também. E aí você pode ficar meio confuso, meio com medo, meio... Pessoas podem, né, fazer mal, e aí você fica mais forte, e aí depois você se acostuma de novo, fica em outra zona de conforto, né? Aí você tem que sair de novo, e aí você tem que ir de novo, até chegar ao fim da vida. Que legal. Eu acho que é isso. Quem mais quer complementar? Quem mais aí? Quem mais que está faltando? Eu acho que faltou a Marcela falar um pouquinho sobre o primeiro slide. Eu acho que ela já começou falando do segundo. Vocês não acham, não? Eu acho que ficou faltando aí um pedacinho do primeiro. Qual foi o primeiro? Eu não lembro qual foi o primeiro. Eu acho que foi a hora que eu saí da TV. Quem lembra? Foi bem na hora que eu saí, não vi, não. Então, olha, eu vou deixar aqui, vou reforçar aquela dica que eu dei no início da aula. Importante que vocês anotem, que vocês escrevam, que vocês estejam bem ligados, para quando a gente fizer essas perguntas para vocês, vocês possam participar, responder, tá bom? Então, eu queria contar, assim, no meu ponto de vista, a primeira coisa que o professor Daniel tentou falar foi como é que a nossa disciplina, nós 3 somos professores aqui, pode ajudar a gente a entender o que é essa Covid-19. Então, acho que lá no primeiro slide tinha essas 2 palavrinhas, não era, Daniel? Sociologia e Covid. Só que antes dele falar o que é sociologia, ele quis mostrar para vocês o que é conhecimento. Então, ele foi lá, resgatou o mito da caverna, que é uma história maravilhosa, que quem não conhece precisa conhecer, precisa ler, precisa dar uma olhada, precisa, sei lá, se antenar. São conhecimentos universais, assim, claro que foi construído lá na Europa, por uma sociedade que não é a nossa, mas que, querendo ou não, faz a gente se comunicar com muitos países, muitos outros contextos. A literatura é maravilhosa por causa disso, e a filosofia, então, nem se fala. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que fazer é sempre tentar anotar as coisas, beleza? E aí ele tentou falar dessa questão do conhecimento e foi parar na filosofia.
E eu acho que a última coisa que você falou aqui foi da falta de conhecimento. Isso, exatamente. Deise, o que você não entendeu, cara? O que você não entendeu, menina? Tá falando aí, pessoal que não entendeu, pessoal que tá me interessando agora. Vamos lá. Sim, Gente, façam perguntas. Se vocês não quiserem fazer ao vivo, falando, tentem formular perguntas no chat, dizer, professor, eu queria que você explicasse de novo o slide tal, ou então a história de novo. A gente está aqui para isso. Aqui a gente não tem pressa de chegar em nenhum lugar. A gente tem uma vontade muito grande que vocês aprendam. Me explica tudo, beleza. O que diferencia um monte de símbolos aleatórios na parede de letras? Eu vou melhorar essa pergunta. Você consegue ler qualquer símbolo aleatório na parede? Sim ou não? Mas se tiver letras em português, com palavras em português, você consegue ler? Se tiver letras em português com palavras em português, hein? Você consegue ler? Sim. O que diferencia símbolos aleatórios na parede de palavras que você consegue ler? Conhecimento. É isso que eu estou querendo dizer. E eu ainda vou além. Não é qualquer texto em português que eu sei ler. Se você me dá um livro de medicina com um monte de palavras técnicas lá que eu nunca estudei, eu não vou conseguir ler. E assim... Ainda tem isso. Aprender a ler é fácil? É uma coisa muito fácil. Tipo assim, você ia estar mais confortável se você não tivesse que ir estudar todo dia para aprender a ler? Você ia estar mais confortável, provavelmente. Porque aprender a ler é difícil. Eu sou um desses que tive dificuldade quando eu estava lá na fase de alfabetização, né? Quando você vai aprender um instrumento, alguém aqui toca um instrumento, o que é mais confortável? Você ficar sem aprender ou você ficar lá fazendo uma coisa chata durante um tempão até você conseguir fazer uma coisa legal, né? Ou seja, aprender a tocar um instrumento não é confortável, né? É muito difícil. Trabalhoso. É trabalhoso, entendeu? Então, o mito da caverna quer dizer isso, que para você parar de ver símbolos aleatórios na parede e começar a ler em português, ou para você aprender a tocar um violão, né? É doloroso, mas quando você chega naquele conhecimento, você vê o mundo de uma perspectiva que todas as pessoas que não tocam violão não conseguem ver. Você consegue ver o mundo de uma perspectiva que todas as pessoas que não falam português não conseguem ver. Então, é doloroso, mas quanto mais você conhece as coisas, mais livre você é. Entendeu? Conhecimento te dá liberdade, porque aí menos as pessoas podem te acorrentar e te manipular, e mais você pode fazer suas próprias escolhas. Maria, a Maria pediu para falar. Isso. Fala aí, Maria. Desculpa aí, me empolguei. Oi, Nada, tudo isso foi bem? muito bom, Eu só queria Daniel. só pra... Desculpa eu falar um pouco assim, porque eu sou ansiosa. Então, Não, fica eu à queria vontade. só para ter certeza sobre o mito da caverna e a fake news. Vocês estão tentando juntar os dois com uma coisa que aconteceu, talvez, sei lá, não sei se aconteceu mesmo, acho que é, com uma coisa que acontece hoje em dia, certo? Sobre a fake news, né? Eu já vou juntar os dois através da Não aconteceu, na verdade. Vou juntar os dois. A gente chega lá. Eu falei que Será que... Tenta você, Maria. Maria, eu que te desafio. Tenta você entender por que a gente juntaria hoje esse assunto do mito da caverna, que fala sobre conhecimento, no mesmo dia que a gente está aqui pela primeira vez para tentar apresentar para vocês um pouquinho de sociologia. Então, eu posso tentar associar uma coisa que acontece hoje em dia, pode ser? Sim. Tenta aí. Por exemplo, eu vou me referir à política. Desculpa, porque eu adoro política. O Bolsonaro. Então, tem um grupo de pessoas que gostam dele, que apenas escutam aquilo que querem ouvir. Por isso que as pessoas gostam do Bolsonaro, porque ele fala aquilo que eles não podem ouvir. Mas no momento que alguém se interfere e fala os motivos e comprova, essas pessoas do grupo, ou elas agridem você e te expulsam, ou pode te matar. Mais ou menos isso? Calma. Em níveis menores, né? Elas podem te matar, com certeza, porque é uma política de violência, né? Mas, assim, é isso mesmo, você pegou o espírito da coisa, eu acho, na minha opinião.
Sim, e aí eu só ia chamar a atenção para se atentar à imagem e ao fato que o professor Daniel trouxe. A gente não está aqui assim, divagando sobre problemas tão amplos quanto esses todos que você trouxe. A gente está realmente apontando um fato bem pontual. Tem duas notícias que o professor Daniel colocou do domingo. Então, no domingo, ao mesmo tempo, aconteceram duas referências, praticamente como se um estivesse falando da sombra e o outro estivesse falando sobre lá fora. Entendeu, mais ou menos? A gente tem duas versões diferentes sobre a mesma coisa. Sim, vocês falaram também sobre a vacina, né? Isso. Sim, então, a primeiro momento, assim, claro, Maria, a gente não quer te calar jamais, o Chicão não tem esse intuito, a gente só, como cientista social, como a disciplina demanda, a gente apresenta os fatos para vocês. Os julgamentos, ele vai caber às pessoas, às suas personalidades, suas trajetórias. A gente tem que cuidar aqui para vocês conhecerem os fatos, entenderem, se aprofundarem, amadurecerem as visões de vocês. E aí cada um vai pensando, vai construindo seus pensamentos, livre, tá bom? A gente apoia vocês aí e ajuda, corrige no que for preciso, ajuda vocês a se moderarem, ou não, a gente ajuda vocês a irem mais além, se for o caso, tá bom? Fica à Sim, vontade. só mais uma pergunta. Nossa. Sim. Não? Pode fazer. Eu acho que você esqueceu de desligar o áudio, será? Não foi isso. Então, mantém. Então vou voltar aqui para os nossos... Vamos ver se tem mais alguém que quer falar ou não. É a última chamada, senão o Daniel volta à apresentação. Tem mais alguém que queira complementar? Matheus Eufrásio abriu a câmera, é bom sinal. Ó. Tem aqui Alguém também mais? Maria Clara, Bruna Teles, Camila Ferreira, Marcela Lopes. Nossa. Sim, Rafael tinha feito um comentário legal. Rafael falou que nós aprendemos os símbolos de letras usados em português. Então, ele entendeu o significado de símbolo e de letra, ou vice-versa, sei lá. Então, né, vamos que vamos. Vamos que vamos. Então vai, mantém. Então, gente, a gente foi devidamente enganado aqui com a batatinha quando nasce, né, achando que era uma frase de um filósofo grego, exatamente porque a gente não tinha conhecimento, né? Então, assim, o conhecimento, ele te liberta, ele impede que as pessoas te enganem, né? E aí você se torna mais livre para fazer, para viver a sua vida, né? Então, gente, tem uma coisa que chama viés de confirmação. Vou agora recorrer agora a outro filósofo chamado Francis Bacon, esse já do século XVII, né, mano? Que ele fala sobre esse conceito, que não foi ele que inventou, mas eu acho que ele é um dos principais debatedores desse conceito aí, que é o viés de confirmação. Que muitas vezes na vida a gente tem o que é chamado de viés de confirmação, né, que está escrito aqui, ó. Que o que é? Que a gente prefere acreditar em coisas que confirmam os nossos valores e as nossas experiências do que acreditar na realidade. Isso todo mundo tem um viés de confirmação. Mas a gente, com conhecimento, a gente pode tornar esse viés maior ou menor, né? Se a gente tem menos conhecimento, esse viés é maior. Se a gente tem mais conhecimento, esse viés é menor. Como assim? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quem aqui que a mãe já falou? Quem tem uma mãe que já falou para vocês aqui, por exemplo, que se você comer manga e tomar leite depois, você vai morrer. Você vai passar mal. Você vai ter uma hemorragia. Você vai, sei lá, ter uma diarreia. Quem foi aqui que já ouviu essa história? Será que isso é do tempo deles, Daniel? Nem se pega mais manga no pé. Nossa, meus alunos, não sei, era bem comum, Acho né? que todo mundo. Todo mundo viu já. Mas Ufa, ainda bem, Maria, não tô tão velho assim. Sua mãe falou isso pra você, Maria? Hein? Ó, Ebert, Camila, Joana, todo mundo concordou. O Ebert falou, a mãe dela falou, esse termo de conhecimento conhece no primeiro ano. Né? A Andressa falou aqui, né?
A sua mãe falou, né? Então, olha só, muita gente aqui, a mãe já falou que se você comer manga. Cara, eu posso te dizer, com certeza absoluta, que a sua mãe nunca viu ninguém morrer de manga. Te digo com certeza absoluta. Que ninguém nunca viu ninguém morrer de manga, nem ter um problema de saúde muito sério. Então, por que que ela falou isso para você, falou isso, e por que que o pai dela falou isso para ela? Por que que o avô dela falou isso para a mãe dela e por aí vai? Por que que vocês acham? Se ninguém nunca viu ninguém morrer de manga, por que que vocês acham que essa história da manga durou tanto tempo? Superstição, o que mais? Rafael falou que é superstição. Tradição. Tradição, perfeito. Gente, por quê? É exatamente isso, é o chamado senso comum, é a cultura, né? 60% do conhecimento que a gente tem na vida é só passado unicamente pelo convívio. Ou seja, basta você conviver com outras pessoas para você adquirir a maior parte dos conhecimentos que tem, que você tem hoje em dia, né? Os outros conhecimentos são um pouco mais difíceis, o conhecimento filosófico, o religioso, o científico, mas tem muita coisa que a gente aprende só convivendo com os outros. E muitas dessas coisas não são verdade. Isso não quer dizer que a sua mãe estava querendo mentir para você. Isso só quer dizer o quê? Que alguma pessoa muito importante para ela, que se preocupava com ela de verdade, falou isso para ela. E por isso que ela está falando isso para você. Por quê? Porque ela acreditou no que essa outra pessoa falou para ela. Então, essa regra, ela se reproduziu através dos anos, né, pela convivência entre as pessoas, né? Então, assim, essa convivência, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, né? Esse conhecimento, ele pode ser verdadeiro e comprovado, e pode não ser verdadeiro e comprovado, né? Por quê? Porque, às vezes, a experiência que você tem, né, o que você acredita, né, às vezes se torna mais forte na sua vida do que o que é comprovado. Então, quando chega alguém com evidências, com provas de que aquilo que a sua mãe falava para você estava errado, a primeira tendência sua é não acreditar. Por quê? Porque aquele conhecimento está cheio de experiências, está cheio de memórias, está cheio de afeto, de carinho, de amor, está cheio de conflito também, por que não? Mas aquilo que fez a sua história de vida, né, a sua vida inteira. Então, quando chega alguém falando assim, ó, eu tenho provas aqui, fizeram experimentos, a ciência já comprovou que você pode comer até vitamina de manga se você quiser, né? A primeira reação que você vai ter vai ser resistir. Por quê? As pessoas estão falando isso há tanto tempo, por quê? Então, nas palavras do Francis Bacon aqui, uma vez que o entendimento de um homem se baseia em algo, seja porque é uma crença já aceita, ou porque o agrada, isso atrai tudo à sua volta para apoiar e concordar com a opinião adotada. Ou seja, uma vez que ele está confortável, que ele se sente bem no mundo acreditando naquilo, a tendência é que ele continue achando aquilo verdade. Mesmo que um número maior de evidências contrárias seja encontrado, ele as ignora ou desconsidera, ou faz distinções sutis para rejeitá-las, preservando a autoridade imparcial de suas primeiras concepções. Então, o que ele está querendo dizer? Que a pessoa fica tentando achar todas as formas para fazer com que aquilo seja verdade, né? Ela tenta achar todas as características possíveis no mundo para provar que aquilo não seja verdade. Nem que seja um detalhezinho, uma coisa minúscula, saca? Ali que pode ajudar ele vai se agarrar a tudo para fazer com que aquilo seja verdade, por mais que não seja. Isso é o viés de confirmação. Então, gente, o viés de confirmação, lá no conto da caverna, lá no mito da caverna do Platão, é a galera matando o cara para ele não convencer mais ninguém de que lá fora era mais interessante. Porque aquelas pessoas têm um viés de confirmação muito forte. Elas não queriam que ninguém atrapalhando as certezas delas. Não queriam ninguém atrapalhando a vida delas ali, com coisas que são verdade, né? Então, isso faz parte da experiência humana lá desde a época do Platão, desde antes. Então, isso ajuda a explicar aquelas duas primeiras imagens que estão lá. Vocês estão entendendo aí viés de confirmação ou fiquei confuso? Acho que é bom para a gente dar mais uma pausa, Daniel, e ver se alguém consegue explicar.
Beleza, então. Quem tenta aí? Quem quer tentar? O Rafael já colocou uma coisa bem legal aqui no chat. Eu vou ler o que o Rafael colocou no chat. Que acontece algumas vezes da crença ou a noção sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas e a depositar confiança em coisas absurdas. Isso aí. Então, eu acho que ele colocou um pouco de uma mistura, um pouco de falta de conhecimento e também de conhecimento, um conflito aí que a gente na sociologia estuda muito, né? Qual é a base de cada conhecimento? A que cada conhecimento está mais ancorado, como você está falando? Qual é o viés de confirmação de cada tipo de conhecimento? Vai lá. Rafael, Depois aí ficou bem, Rafael. Muito bem, Rafael está de parabéns, escreveu muito bem também, português bem correto, muito parabéns. Quem quer tentar explicar também? Falando, liga o microfone, comentar, perguntar alguma coisa, para a gente ter certeza que pelo menos um entendeu a cada momento, para a gente poder ter segurança de caminhar. Alguém quer tentar aí? Ou pelo chat, ou pelo áudio. Vamos lá, galera, deixa a gente sozinho. Alguém para tentar explicar para a gente o que significa esse tal desse viés de confirmação? Que foi o último slide que o professor Daniel apresentou. Bom, se ninguém quer tentar, eu vou dar mais uma vez a mesma dica, ó. Estou aqui com meu notebook, massa, legalzão, fazendo minhas anotações, minha caneta aqui na mão, tá bom? Para cada slide eu estou colocando um número. Então, slide 1, coloquei um número, anotei uma frase, slide 2, um número, outra frase, e assim, eu estou tentando fazer meu resumo aqui para, sei lá, quando eu sair daqui, a minha filha perguntar para mim, ou a minha esposa, e aí, o que vocês falaram lá na aula? Aí eu posso contar para elas, beleza? Ó, a Marcela pediu para falar. Vamos lá, Marcela, você tem todo o direito de falar quantas vezes você quiser, aproveite o momento de fala. Assim que a gente estiver realizando o nosso sonho de ter mais gente do que tempo, aí a gente começa a organizar de outra forma. Beleza? Tá. Eu vou tentar falar um pouco sobre o que eu entendi de viés de confirmação. Sim. A gente sempre tem a tendência a acreditar naquilo que a gente acha mais favorável, mais legal para a gente, que, né, nos beneficia, de certa forma. É mais legal, né, você acreditar naquilo que você já está acostumado a ver, já está acostumado a vivenciar. E viés de confirmação é exatamente isso. É você ficar preso ali no que você acredita, no que você quer, no que é mais é melhor para você, talvez. Ou você acha que é melhor para você. E aí, quando alguém vem e até uma opinião contrária, não é que as duas opiniões estão erradas, mas você prefere que a sua opinião seja certa. Você não quer falar, nossa, eu não acredito nisso. Por que você não está acreditando em mim? Todos nós. Né? Vai, pode falar. Não, só queria pontuar que eu concordo com o que você está falando, adicionar que a gente está falando de um contexto aqui que tem, é como se tivessem duas pessoas discutindo sobre o que é verdade, o que não é verdade, quem é que realmente sabe o que está acontecendo, como se fosse uma grande luta sobre a possibilidade de ser aquele que diz o que é, beleza? A Maria Thalita queria falar, diga aí, Maria. Acho que ela tinha levantado a mão e não abaixou. Ah, entendi. Acho que ela queria falar, que ela tinha falado aqui no... Mas tudo bem, mas... Então, alguém mais? Foi sem querer, tá? Desculpa. Foi muito sem querer. Eu apertei sem querer aqui. Mas não tem problema nenhum. A gente está aqui nessa sala tranquilo. É uma sala de aula normal, tá bom? Maria Thalita, a gente estava falando, perguntando o que você falou aqui no chat, sobre viés de confirmação. O que é exatamente? É a tendência que as pessoas têm a acreditar o que é mais confortável para elas, né, em detrimento do que é provado ou comprovado. Né? Então, assim, não importa quando a pessoa tem um viés de confirmação muito forte, né, não importa o que a ciência fala, o que o conhecimento fala, o que estudos falam, o que pesquisas falam, ela vai acreditar no que é mais confortável para ela, né?
segundo aqui o que a Marcela falou também, né? Então, a gente estava falando disso. Então, voltando ali para o Platão, para o Francis Bacon, aliás, que a gente estava, né? A gente poderia dizer que para sair da caverna, né, se você quiser sair da caverna, se você quiser sair daquela prisão, você tem que lutar contra isso. Você tem que lutar contra o seu próprio viés de confirmação, ou seja, da sua tendência de acreditar em como você quer que as coisas sejam, em detrimento do que o que as coisas são, ou do que as evidências mostram, né? Então, para sair da caverna, você tem que lutar contra esse viés de confirmação aqui. Beleza? Então, o que isso tem a ver com a sociologia, né? Como atualmente que é a ferramenta mais poderosa para se construir um viés de confirmação hoje na nossa sociedade. O viés de confirmação hoje é um fenômeno social e político, né? Não é só um conceito filosófico, né? Como que ele se estabelece aqui na nossa sociedade? Quais são os principais meios? As redes sociais. E por que as redes sociais têm mais possibilidade de estabelecer um viés de confirmação sobre as evidências? Sobre ou seja, um viés de confirmação que é mais forte do que a ciência, mais forte do que as evidências, mais forte do que as pesquisas. Por que as redes sociais conseguem fazer isso? Criar um viés de confirmação que é mais forte do que as evidências. Porque as pessoas têm tendência a publicar as coisas mais rápidas antes de ler aquilo ou procurar. Se a pessoa acha interessante, ela vai direto e já só compartilha. E aí mais pessoas vão vendo. Quanto mais compartilhamento, mais as pessoas acreditam que aquilo é verdade. Sem saber a base. Fica tão compartilhado que a gente já não sabe de onde veio. E aí fica mais fácil acreditar também. Exatamente. Tem uma coisa que chama algoritmo nas redes sociais. Por quê? Para as redes sociais é mais importante que você convivam com pessoas que sejam parecidas com você do que com pessoas que sejam diferentes de você. Por que para as redes sociais é mais importante que você conviva com pessoas que são parecidas do que com pessoas que são diferentes? Visualização. Quanto mais você visualiza aquilo, mais engajamento aquilo tem. Se ela te enviar coisas que você gosta, você tem tendência a clicar. Se ela compartilhar algo que você não gosta, não tem interesse, você vai passar, gerando, assim, um caimento em certas coisas. Por isso que todo mundo tem, tipo, basicamente as mesmas coisas no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Eles te recomendam aquilo que eles acham que você vai clicar. Eles não querem saber se vai gerar opinião, eles só querem que vocês cliquem. Exatamente. E assim, eu acho que a resposta para essa pergunta, que a Marcela falou agora, pode ser resumida em uma palavra: capitalismo. Ou seja, se você tem um grupo de pessoas que pensam parecidas, você tem uma probabilidade maior ou menor de conseguir vender coisas parecidas para elas. Se você tem, qual é a probabilidade maior que você tem de vender coisas para essas pessoas? Se elas pensarem parecido ou se elas pensarem diferente? Maior, obviamente. Então, gente, para quê? Eles botam pessoas que pensam parecidas em bolhas, né, as chamadas bolhas das redes sociais. Colocam você só em contato com pessoas que pensam parecido de você. E só mandam para você publicações que você provavelmente vai concordar. Para quê? Para criar uma bolha ali de pessoas que só pensam parecido. E aí, quando eles forem vender alguma coisa para você, eles te podem vender coisas parecidas também. Eles não precisam fazer um monte de coisas diferentes para te vender, eles podem te vender coisas mais parecidas, mais homogêneas, né? Então, é interesse, vamos dizer assim, dessa indústria, né? Criar essas bolhas, né? Em função desses interesses comerciais, industriais, econômicos, né? Então, essas bolhas, elas são criadas dentro da nossa sociedade assim, né?
Então, gente, como que essas... Vocês querem fazer um comentário sobre esse slide, gente, ou não? Tudo bem. Diga aí. Eu quero, rapidinho. Não, Diga aí. é propaganda. Já que estamos falando de propaganda, eu também vou fazer meu lobby aqui. No ano passado, a gente teve um encontro só sobre esse tema das redes sociais, a gente assistiu um documentário, alguns, né, quem pôde, tal, depois a gente teve. E aí, se vocês, estudantes, tiverem afim, a gente pode fazer um mais para frente sobre esse tema de novo. Ou se quiserem também, clica lá no YouTube, tem um encontro que a gente falou bastante sobre esse tema, foi muito legal. E aí eu deixo aqui o convite. É propaganda. Um exemplo vivo. E eu queria aproveitar a oportunidade para sugerir uma dica para Marcela, para todos os estudantes. Vou dar para a Marcela porque ela foi a última a falar e que foi que me lembrou essa dica. Eu trabalho muito com oficina de produção de texto. E eu acho que a Marcela falou uma frase bem poderosa e que precisa ser trabalhada, precisa ser escrita, desenvolvida. A Marcela falou assim, eles só querem que a gente veja as mesmas coisas. Então, eu sugiro que a Marcela escreva essa frase no caderno dela, e que depois ela mande para mim, para a gente trabalhar quem são eles, o que é esse querer, o que é as mesmas coisas, porque a gente pode desenvolver uma série de temas, a gente pode desenvolver ideias, conceitos, a partir dessa frase que é muito poderosa e que precisa ser melhor escrita. Beleza, Marcela? Então, se você quiser me ajuda, isso também é uma das propostas aqui dessas reuniões e também do núcleo de estudos que provavelmente em breve vocês vão estar sendo convidados a participar. A gente quer que vocês escrevam melhor, que vocês leiam melhor, tá bom? Então é uma dica para todos os estudantes. Quando vocês sentirem uma vontade de falar uma frase e forem compartilhar elas com a gente, antes escrevam no caderno, deixem elas anotadas para que a gente depois não desperdice, não jogue elas fora, que a gente ajude vocês a desenvolvê-las. Esqueci. Você pode repetir a frase? Eu esqueci. Eu acho que você tinha dito algo parecido com isso. Eles querem que a gente veja as mesmas coisas. Então, eu acho que a gente pode te ajudar a você apropriar esse pronome, o eles, que deixa tudo indefinido. A gente pode ajudar você a entender o que são os contextos, o que são as estruturas, as instituições. Às vezes esse eles que você está dizendo é o capitalismo, às vezes é as redes sociais, às vezes são esses algoritmos que o professor Daniel falou. Então a gente pode dar um sujeito para essa frase, a gente pode ajudar você a desenvolver o verbo, tá bom? Porque não sei se vocês já foram apresentados essa definição, mas texto é tudo aquilo que comunica, é toda aquela mensagem que tem um emissor, um receptor, e que entre eles se estabelece uma relação. Então, o texto vai desde um oi e um tchau, até uma frase poderosa como essa que você disse. Só que os textos, eles podem ser desenvolvidos com frases, com verbos, com aquelas orações subordinadas, as preposições, as conjunções. Isso deixa um texto mais fácil de dizer exatamente o que a gente quer dizer. Então, a gente vai até 4h30 ou... Sim, eu acho... Bom, Daniel, eu sugiro, penso assim, hoje é um dia para a gente conhecer, os estudantes entenderem mais ou menos a nossa proposta. Na sexta-feira, a gente deve repetir essa aula. Eu sugiro que a gente, por hoje, só combine com eles que na terça-feira que vem a gente continuaria, e aí eu acho que é bom porque você teria a oportunidade de terminar essa aula e a gente também apresentar para eles uma atividade. Eu não sei se foi isso que você já deixou a atividade preparada, mas talvez a gente tivesse um tempo para pensar a atividade até na semana que vem, mas na semana que vem, quando eles viessem para a reunião, eles já saiam daqui com a atividade para fazer uma coisa, né? Não sei. Ou se você quiser terminar, às vezes talvez fique muito longo também, né? Não sei. A gente entrar na sociologia agora. Você que sabe, talvez seja um momento bom para parar. Mas eu sugiro que, se a gente parar agora e continuar na sexta-feira,
seria mais dar tempo dos estudantes introjetarem, pensarem um pouquinho. Eu vou compartilhar com vocês o formulário de chamada, e aí eu tenho uma sugestão também, se o professor Daniel concordar. Essa apresentação que ele fez, a gente poderia disponibilizar para os meninos em um formato, não sei, acessível, foto, PDF, a gente vê como essa parte técnica, para eles poderem daqui até sexta-feira refletir um pouco sobre isso. A gente pode tentar também tirar um trecho do Mito da Caverna, colocar num formato de texto, disponibilizar. Então, daqui até sexta-feira, a gente fica falando figurinha desse tipo, e sexta-feira, minha sugestão. Sim. E o formulário de chamada eu vou colocar no chat. Por favor, todo mundo responde. Não esqueça o nome de todo mundo. Lembrando que na sexta-feira a gente deve começar com uma, tipo assim, aquele Previously on Lost, sabe? O que a gente viu no último episódio. E aí você poderia refazer essa apresentação dos 7 primeiros slides de uma maneira um pouco mais sucinta, e alguns de vocês é provável que estarão presentes, alguns de vocês não vão poder estar com a gente na sexta-feira porque é pela parte da manhã, mas é provável que outros estudantes venham, então a gente atualizaria todos eles, e aí você avança com a apresentação, ou então a gente deixa aberto para que eles façam as perguntas, e a gente só avança com a apresentação na terça-feira que vem, no mesmo horário. Aí a gente pode definir isso entre nós três até sexta-feira, e a gente dá o recado. Beleza. Cara, mas assim, Daniel, eu fiquei extremamente surpreso como a Andressa acabou de dizer, eu ia falar isso, de queixo caído. Foi, assim, muito massa, muito massa, muito massa. Prazer em te conhecer, melhor. Isso. Eu tô embasbacado aqui, que tem 24 alunos na turma. Também fiquei Eu muito vou feliz. apelidar o Conrado de Mandiná, porque hoje, na reunião de manhã, ele falou, se tiver 30 pessoas, vai ser muito. E aí, quantas pessoas a gente teve na sala hoje? 31, contando que a minha conexão é duplicada, 30 pessoas. Sim. Conrado, Sei, gente, seguinte, bota uma fezinha para sexta-feira, até 40. E aí, quando você fala, confirma. Vamos ver se eu consigo movimentar aqui esses meninos. Vamos ver se eu consigo fazer mais pessoas falarem. Quem gostou aí de ser recebido por 3 professores, de ter esse horário disponível para vocês virem aqui conversar, falar conosco? Foi um prazer, Jonathan. né? Já participei o ano passado, participando de novo como convidado especial aqui. Quem me mandou o convite foi a professora Mirna. Já conheço aí a professora Andressa, tá? Quero dar as boas-vindas também aos alunos que estão chegando agora aí, de forma online. O professor Daniel, prazer, viu, Daniel? Prazer, Jonathan. Eu te conhecia, estou conhecendo hoje, prazer. Mas eu sou ex-aluno do Chicão, viu? Aí a gente vai junto aí também, viu? Massa demais. Isso aí, obrigado. Pra gente conhecer, viu, cara? Valeu. Cara, eu fiquei muito feliz aí com os comentários do chat também. Eu vi que o pessoal gostou. Na verdade, hoje, acho que o principal motivo da gente estar aqui era fazer com que vocês se sentissem acolhidos, bem recebidos, para vocês sentirem que nós preparar aquilo que tiver ao nosso alcance, e que a gente deseja de vocês, em contrapartida, que vocês se façam presentes, participem, preparem-se. Hoje ainda foi um momento para vocês ouvirem, nos conhecerem. Quando a gente passar as atividades, a gente espera que vocês façam. Em todas as reuniões, estejam com o caderno aberto, ligados no que está acontecendo. Acessem o convite que a professora Andressa, ou eu, ou o professor Daniel, sempre estaremos postando nas plataformas para avisar vocês qual é o tema do encontro. Se vocês quiserem passar na frente de todo mundo e serem fodas, e serem incríveis, vão lá no Google, dá uma pesquisada antes sobre o tema, sei lá, dediquem-se, tá bom? Eu acho que quem está aqui hoje deve ter uma estrutura familiar muito bacana, pai e mãe que deram um celular ou um computador para você e conseguiram pagar um plano de internet para você estar aqui hoje. Então, assim,
vocês são privilegiados em algum sentido, não posso dizer em todos, porque ainda não conheço tão bem vocês, mas sei que vocês têm alguns privilégios que nem todos têm, e que vocês precisam aproveitar, da melhor maneira que puderem, beleza? Nos aproveitem. Gente, e assim, eu vou postar o link porque esse slide que eu fiz é no Visme, né? Que é um programa que tem umas animaçõezinhas assim, e aí eu acabo me divertindo fazendo, entendeu? Eu queria dizer que é só porque vai ser mais interessante para vocês, mas é porque eu me divirto fazendo também. E assim, eu vou disponibilizar o link para você poder acessar. Eu não tenho como baixar, porque aí para baixar eu tenho que pagar em dólares. A Então, gente faz um gambiarra. Depois você me manda, eu dou o print na tela, dá um print na tela e vira uma foto. Tem o link, que aí tem o link dá para eles verem as animaçõezinhas. Mas é porque, Faz sabe tudo por que PDF. é só porque eu acho que alguns estudantes não vão conseguir. Aí eu queria um formato que fosse fácil. PDF Beleza. na plataforma. Vou postar lá o Conto da Caverna, que é bem curtinho. O Mito da Caverna são 5 pagininhas e é em formato de teatro. Já leu o texto de teatro? Alguém aí já leu o texto de teatro? Já leu diálogos teatrais? Sim. Ninguém nunca fez essa aqui, gente? Ah, tá. Sim, Quem já fez disciplina com o João Gabriel lá na UNB, leu texto teatral, né, Daniel? Poxa, fiz demais. Deus o tenha, né? João Gabriel. Sim, Deus o tenha. Então, vamos lá. Pontualmente. Eu vou postar, deixa eu só concluir aqui, Conrado, que eu vou postar. Vou postar o Mito da Caverna lá. Eu vou postar também vídeos sobre o Mito da Caverna, né? De material que eu acho legal. E também vou postar da próxima matéria que a gente vai ver, que é o Simmel, beleza? Que é um dos grandes clássicos da sociologia, um dos meus favoritos aí. Então, vou postar vários materiais para vocês lá. Aí, olha só, o que a gente quer que vocês... Não, fala o que eu vou falar. O que a gente quer que vocês façam, então, até sexta-feira, os estudantes? Que vocês entrem na plataforma até sexta, que vocês procurem acessar esses materiais que o professor Daniel vai colocar lá, e que na sexta-feira, às 9h30 da manhã, ou então, na terça-feira que vem, nesse mesmo horário, vocês apareçam aqui de novo para conversar com a gente sobre essa primeira parte da apresentação e sobre esses materiais que o professor Daniel colocou, para que a gente possa dar seguimento à apresentação dele, ele possa finalizar, para a gente inaugurar também uma atividade para vocês, para que a gente já possa receber as primeiras impressões dos estudantes, do nível que vocês conseguem desenvolver, também do nível de interesse de cada um, tá bom? Acho que também até sexta-feira fica uma missão para cada um, de convidar um colega que não esteve aqui hoje, manda uma mensagem no privado lá, chaveca o colega, fala, pô, vamos aparecer lá na aula, não foi tão chato assim, os professores são legais, dá para a gente aprender alguma coisa, os professores vão ensinar a gente a estudar, vão ensinar a gente a ler, e a gente espera que cada um de vocês traga pelo menos um, tá bom? E que todos que estão aqui apareçam, tanto na sexta-feira, se puderem, quanto na terça-feira que vem. Eu só ia finalizar dizendo que esse plano de fundo do Conrado combina muito com as camisas dele, entendeu? Então, combinou demais. E troquem a foto, pessoas. Alguém daqui que tá com foto aí? A Camila tá com foto, o William com o rosto. Aí dá um coço no rosto. Joana, dá para ver o rostinho dela. Maria Thalita, eu vi o gato da Maria Thalita. Quem mais tem foto? A Maia tá com foto. Camila. Camila. Joana. A Samara. A foto da Joana tá ótima, a Samara também. Sabe por quê, gente? O John abriu a câmera, né? Igual a gente. Sim, maravilhoso. Porque ajuda demais a gente poder memorizar o rosto de vocês, sentir menos gelo, tá? Sim. E tô feliz. Então, beleza. Valeu, pessoal. Daniel, muito obrigado mesmo, cara. Sério mesmo. Sério, obrigado, velho. No novato. Confiaram no novato, cara. Que isso, velho. Pô, estreia maravilhosa.
Gente, obrigado, viu, por vocês terem ficado. Pelo menos 24 pessoas ficaram o tempo inteiro, bicho. Nossa Senhora. Tô me legal. sentindo um rockstar, cara. Me sentindo Muito um rockstar massa. aqui, velho. Sério, velho. Fiquei também com o coração quente, velho. Vou desligar a gravação. Beijos. Beijos. Beijo.